Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiros, preparei para você mais um esboço de pregação. Você que é um pregador iniciante aí, está começando agora, tem algumas dificuldades, preparei para você, especialmente para você poder usar aí nas suas ministrações. O nosso motivo do nosso canal é te motivar a você a passar a fazer os seus próprios esboços com mais facilidade, baseado mais ou menos como a gente faz aqui. Vou usar a tela do nosso computador e aí você pode estar acompanhando. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos partir então para esse esboço? Vamos para a tela do nosso computador. Primeiro ponto aí. Texto, Jó capítulo 1, versículo 1 está escrito: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. Tema: aprendendo a vencer como Jó. Vamos partir para a introdução. Assim como Jó, em meio às maiores provações que um ser humano pode passar, venceu todas elas sem blasfemar contra Deus. Assim também é possível para cada um de nós vencermos todas as provações, reconhecendo a soberania do Criador, pois lembrando que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Bom, então se escolhe um texto bíblico, eu escolhi o texto de Jó, extraí o tema, aprendendo com Jó. Depois que você leu o tema, apresentou a temática, fez uma pequena introdução aí até 5 minutos, vamos partir para os tópicos, o desenvolvimento e a aplicação pessoal. Vamos então para o primeiro ponto desse esboço. Ponto 1. Quem tem Deus não perde nada. Ainda que Jó havia perdido tudo material, porém o mais importante de sua vida, Jó não perdeu, pois ele ainda tinha em sua vida aquele que é dono de tudo. Se Deus é dono de tudo, Jó não perdeu nada, porque Deus tem poder de dar, mas também de multiplicar. E foi exatamente o que fez na vida de Jó, por causa da sua fidelidade e temor pelo seu Deus. Com isso aprendo que o temor a Deus é a base de tudo em nossas vidas. E quem tem a Ele nunca perderá nada, pois com Deus não se perde e sim sempre ganha. Observem bem, então, se escolhe um texto bíblico, eu escolhi o texto de Jó, apresentei a temática, depois faz uma pequena introdução, no mínimo de 5 minutos, depois vem aí o desenvolvimento da mensagem. E o primeiro tópico é esse: quem tem Deus não perde nada. Jó não perdeu nada em que sentido? Sendo que Deus é tudo, Deus é o dono do ouro e da prata, então Jó não perdeu nada. Por mais que você vai pensar, mas Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens materiais, mas Jó não perdeu a sua fé e o seu temor diante de Deus. Por isso Deus mudou o cativeiro de Jó no final de sua história. Eu não sei qual tem sido as suas perdas, mas eu quero te dizer uma coisa: se você permanecer confiando em Deus, temendo ao Senhor, Deus tem poder de mudar o teu cativeiro, de mudar a tua história. Ainda que você não consiga reconquistar mais aquilo que você perdeu, mas eu tenho certeza de uma coisa: a vida eterna te aguarda, e o que Deus tem para mim e para você naquele grande dia é muito mais além do que nós pensamos e imaginamos. O segredo é: quem tem Deus tem tudo, e quem tem tudo não perde nada. Pega esta visão. Partindo então para o segundo tópico desse esboço. Ponto 2. Conhecer a Deus é nossa base. Ainda que Jó não tinha conhecimento de toda essa tragédia em sua vida, porque daquilo, o mesmo manteve sua fidelidade diante de Deus, pois sabia que era seu Deus. Sabia quem era o seu Deus e que era capaz de restaurar tudo em sua vida. Com isso aprendo que basta conhecermos quem é o Criador, que será o suficiente para mantermos fiéis diante de qualquer tipo de provação. Procure conhecer a Deus a cada dia mais através de sua palavra. Olha só, ponto 2 aqui: conhecer a Deus é nossa base. A base de Jó foi conhecer a Deus, conhecendo a Deus, sabendo do poder de Deus, sabendo que Deus é capaz de realizar em sua vida. Por isso Jó manteve a sua fidelidade, não blasfemando diante de Deus, mesmo diante daquela terrível provação. Então, que possamos conhecer a Deus. Como que vamos conhecer a Deus? Através da sua palavra. A Bíblia diz lá em Oséias capítulo 6, versículo de número 3, se não me falha a memória, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecemos a Deus através de sua palavra, tá bom? Olha, lembrando a você que cada tópico desse esboço,
você pode ampliar ainda mais. Aqui são 4 tópicos, tá? 4 pontos, você pode colocar 5, 6, conforme Deus for aí te dando a direção através desse esboço. Partindo então para o terceiro ponto desse esboço. 3. Conhecendo a Deus mais de perto. Antes da prova de Jó, ele mesmo disse que só conhecia Deus de ouvir falar. Porém, após esta grande provação, ele diz que agora seus olhos podem contemplar seu Deus. Com isso, eu aprendo que, aplicação pessoal, Deus permitirá passarmos por várias provações para nos revelar seu poder e amor sobre nós. Pois muitos só vão contemplar Deus de perto depois de muitas provações. Pois conhecer de ouvir falar, todos conhecem. Porém, de conhecer como Jó conheceu, é somente depois de muitas provas. Olha que forte isso aqui. Conhecendo a Deus mais de perto. O próprio Jó disse, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, ou seja, meus olhos te contemplam. Ou seja, Jó, resumidamente, Jó, ele está dizendo, ele conhece agora Deus mais de perto. Né? Deus mais de perto, mais de intimidade. Depois de toda a provação que Jó passou, depois que Deus muda o cativeiro de Jó, Jó pôde entender agora que essa experiência, essa prova terrível, aproximou mais Jó de Deus, por assim dizer. Jó passou a conhecer a Deus de perto. Meus olhos te viram, diz o Jó, né? Olha só como isso é muito interessante. Então, qual é a aplicação pessoal? Muitas das vezes Deus permite pessoas para que possa conhecê-la ainda mais, vai passar por várias provações, e às vezes provações dolorosas, provações, né, difíceis, mas uma forma de passarmos a conhecer Deus mais de perto. Talvez você está passando uma prova tão terrível que você não está entendendo o porquê disso, porquê daquilo. Mas eu quero te dizer, através desse esboço bíblico, apesar de ser um esboço, Deus também está falando com você. É porque Deus quer te aproximar ainda mais dele, e você vai ver porque de tudo isso que você tem passado. Pega esta visão, em nome de Jesus. Vamos então partindo para o quarto e último ponto desse esboço. Ponto 4. Adorando mesmo sem nada. Jó nos ensina uma grande lição. Ao continuar adorando e temendo a Deus, mesmo depois de ter perdido tudo. Com isso aprendo que o verdadeiro adorador é aquele que, mesmo perdendo tudo, não abre mão de sua fé no seu Criador. Até porque tudo nessa terra vai passar e tudo se fará novo na glória. E Deus ainda restaurará nessa terra o que perdemos, pois Ele é fiel para quem permanece fiel também. Olha só, adorando mesmo sem nada, foi o que Jó fez. Jó continuou adorando, Jó continuou temendo a Deus, guardando a sua fé, e por isso ele continuou sendo fiel a Deus, né? Ou seja, a maior adoração não é nem sempre louvar, não é a gente expressar louvores, cantar, nem sempre é isso, mas a minha fidelidade, a minha demonstração de fidelidade e obediência diante do Senhor, esse é a maior forma de eu adorá-lo, de eu mostrar que realmente eu adoro e eu amo de verdade, corpo, alma e de espírito, através da minha obediência. Foi o que Jó fez. Então, adorando mesmo sem ter nada. Não sei o que está passando sobre a sua vida, mas continue adorando Deus na tua prova. Você vai ver a recompensa no final dessa grande provação que talvez você está vivendo. Vamos então concluir esta mensagem? Conclusão. Com essa história fantástica sobre as atitudes de Jó diante de seu Deus, nessa terrível provação, aprendo que o melhor a se fazer nessa terra é temer a Deus e servi-lo com alegria, pois a recompensa virá. Amém, queridos e amados irmãos? Guarde bem esse esboço, pode usar aí nas suas ministrações, tá bom? Deus possa continuar abençoando a tua vida. Tem outros vídeos aí, confere aí outros vídeos semelhantes a esse para você também estudar aí, preparar aí para a sua ministração. Amém? Deus possa abençoar. Até o próximo esboço bíblico, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Um forte abraço.